Vocês acreditam em uma possessão depois de uma dor de dente? Gente, se vocês não acreditam, eu peço a vocês que fiquem até o final desse vídeo, porque eu tenho certeza que vai deixar você com dúvidas após esse relato de hoje. É uma história assim de deixar qualquer um de boca aberta, de tão sinistra que ela é. Vem comigo nessa história, deixa um like, se inscreva, ativa o sininho, dá aquela forcinha ao canal. Eu sou a Rubiana e aqui você ouve histórias que o povo contam. Eu confesso que eu fiquei um pouquinho receosa para contar essa história, porque envolve minha família, mas como já faz muito tempo que isso aconteceu, eu acho que não tem nenhum problema, né? Eu tinha mais ou menos, eu acho que uns 7 anos, por aí 8, né? E vou contar porque minha mãe me lembrou, né? Me fez lembrar alguns detalhes, que eu me lembro, assim, de relance algumas coisas, porque eu era muito pequena, mas minha mãe ali reforçou e, de fato, é uma história, assim, dá medo, mas é interessante o que aconteceu. Essa história, gente, envolve a mim, minha irmã, meu pai e minha mãe. Pra quem não sabe, eu tenho 3 irmãs, tá certo? Uma, infelizmente, não está mais com a gente, né? Que, no caso, foi a que estava comigo no dia do acontecido, porque na época minha mãe só tinha eu e ela. Hoje tem mais 2, mas na época elas não eram nascidas ainda. Quando isso aconteceu, eu tinha ali por volta de uns 7 anos, a minha irmã acho que tinha uns 3 anos. Meu pai trabalhava no campo, a gente era uma família muito humilde assim, né? Mas meu pai sempre foi muito trabalhador, sempre fez de tudo para manter a família, um excelente pai, um esposo maravilhoso. E eu quero deixar isso muito claro para que vocês entendam a história. Então, tudo corria tranquilo. Porém, de repente, meu pai começou a falar que estava com uma dor de dente, assim, insuportável. Ele estava morrendo de dor de dente. E a minha mãe, ali, prontamente, deu uma medicação para ele, ele tomou e foi dormir. No outro dia, pela manhã, tudo do mesmo jeito. O dente dele continuava doendo sem parar. E eu devo ressaltar aqui, gente, que antigamente era muito difícil o acesso ao hospital. Como a gente mora aqui no interior, né, antigamente não tinha acesso, assim, de carro para ir para o hospital que ficava em outra cidade, né? Tinha as pessoas ali cuidavam em casa mesmo, usavam ervas medicinais e só levava para o hospital quando a pessoa estava à beira da morte. Estivesse morrendo, aí eles davam um jeito nem que fossem a pé para a cidade com essa pessoa enferma, entendeu? Para cuidar. Mas, tirando isso, cuidava em casa mesmo, do jeito que pudesse. Gente, que ao longo de uma semana, já fazia uma semana que ele estava ali com aquela dor insuportável. Você sabe, né, o que é uma dor de dente? É capaz de você enlouquecer, é horrível, é terrível. Você fica doido mesmo, dá vontade de você sair doido pelo meio do mundo. E minha mãe falou que meu pai já fazia uma semana que estava nesse sofrimento. Nesse dia que aconteceu o fato, né, meu pai ali pela manhã falou: olha, amor, eu vou ali no roçado, vou pegar a macaxeira que para você botar para cozinhar, para janta, e vou pro bar beber. Eu vou para o bar beber porque não tô aguentando de dor e eu vou ver se o álcool ajuda a aliviar. E conforme ele falou, ele fez, pegou a macaxeira, trouxe para minha mãe cozinhar e foi-se embora para o bar. Passou ali o dia no bar. Quando foi à noite, ali umas 6 e pouca da noite, mais ou menos, lá vem ele. Minha mãe disse que já percebeu de longe, né? Porque ele vinha todo duro, sabe? Ela já percebia quando ele estava bêbado. Mas lá vem ele, né? Enfim, chegou em casa, começou a tirar a roupa e falou pra minha mãe: meu amor, eu vou tomar banho e você coloque minha janta, porque quando eu sair do banho eu vou comer e dormir, porque não tô aguentando de dor, vou comer e vou dormir. Minha mãe falou que não sabia que ali estava se iniciando uma noite de pesadelo na vida dela. Ela disse, gente, que foi muito difícil para ela o que ela presenciou ali. A minha mãe conta que o cara que entrou dentro do banheiro para tomar banho era o marido dela. Mas quem saiu do banheiro não era a mesma pessoa. Porque ela disse que meu pai chegou normal. Tava um pouco bêbado, claro, com dor, mas era o marido dela de sempre, entendeu? Carinhoso, falando de boa. Ela procurou a roupa dele, deu pra ele, tudo de boa. Porém, o cara que saiu do banheiro era um cara agressivo, um cara que te colocava medo ao olhar. Sabe, quando você olha pra alguém e você sente medo? Foi esse sentimento que a minha mãe sentiu. Ela disse que o rosto dele mudou. O olhar dele mudou. Não era o meu pai. Ela que ficou em choque a cena que ela viu. E ela disse que tem certeza que alguma coisa entrou dentro do meu pai enquanto ele tomava banho. A minha mãe, vendo meu pai naquela situação, ela se afastou e ficou de longe assim, só observando o comportamento dele.
o jeito dele andar. E uma coisa que chamou a atenção, porque ela tinha botado a comida para ele, a macaxeira ali com a carne, e ao invés dele ir para a mesa comer, ele foi pro quarto e sentou lá na cama e ficou de cabeça baixa. Aí ela foi, disse que sentou lá na mesa de jantar, ficou olhando ele, só observando, com medo. E ele olhou assim para ela, assim, todo desconfiado, sabe, com aquele olhar de desconfiança, todo estranho, aquela feição estranha de ódio, de raiva, de ira, estava no rosto dele. Ela disse que os olhos dele estavam vermelhos, que nem carne viva assim, sabe, não era o meu pai ali, alguma coisa estava dentro dele. Aí ela meio receosa, né, mas foi e falou assim: amor, tu não vai vir não comer não? Eu já coloquei tua comida, tá esfriando. Aí ele olhou assim pra ela com uma voz diferente também e falou assim: traga a minha comida até mim. Aí ela pegou o prato de macaxeira ali com carne e um copo de café e levou pra ele até a cama onde ele estava sentado. E ela ali começou a comer e olhando pra minha mãe todo desconfiado. Ela disse que ele olhava ela assim dos pés à cabeça, comendo assim, como se estivesse comendo com aquela raiva. E pra piorar a situação, ele magoou o dente. Tadinho. Então ali ele começou a mostrar quem realmente era. Ele pegou o copo de café, jogou na parede, foi café e cacos de vidro para todo lado. Minha mãe na mesma hora se levantou da cadeira, assustada. Ela ficou ali apavorada e perguntou: menino, o que é que tá fazendo? Que é isso? Aí ele olhou para ela assim e disse: você tá arrumando um homem para me matar enquanto eu estiver dormindo, é? Eu tô sabendo que você tá arrumando um homem para me matar dormindo. Ela: que é isso? Tá ficando louco? Que de onde tu tirou isso, menino? É? Peraí que eu vou ali buscar o que é que tu quer. Ela disse que ele passou correndo pra cozinha. Na mesma hora, ela disse ali no impulso assim, ela disse que foi, pegou a menina que tava no sofá, pequena, e pegou a outra pela mão, que no caso era eu, e puxou ali. Ela disse que a porta estava meio aberta, só deu tempo ela passar na porta e pular da calçada embaixo, que era uma calçada alta. Ela disse que quando desceu a calçada com as duas meninas, que olhou para trás, ele chegou na porta de entrada com uma estrovenga na mão. Ali ela olhou para trás, né? Ele: volte aqui que eu vou matar você. Você não tá querendo me matar? Eu vou lhe matar, volte aqui. E começou a maltratar ela de um monte de palavrões que não cabe nem eu dizer. Graças a Deus, ele não correu atrás dela. Porém, ali minha mãe chegou apavorada na casa da mãe dela, né? E começou a contar pra mãe dela: mãe, meu marido tá tentando me matar. Começou a contar tudo, né? A mãe pediu pra que eu fosse chamar minha avó, a mãe dele, né? E fosse lá, porque ele tava louco, tava enlouquecendo. Eu corri. Eu me lembro de algumas coisas, assim. Eu me lembro que eu corri, fui até lá, né? Minha mãe contou pra mim, né, que eu cheguei lá muito apavorada e disse à minha avó: vó, painho tá querendo matar a maninha, por favor, vá lá, vá lá. Minha tia, na época, tava grávida, né? E ela teve um susto tão grande que no outro dia ela começou até a cuspir sangue. Do susto tão grande que ela teve, né? Da forma que eu cheguei lá, né? Que tá de uma criança vendo pra querendo matar a mãe, né? Então, já se viu. Aí minha avó chegou na casa da minha outra avó, a mãe da minha mãe, né? E encontrou lá minha mãe morrendo de chorar, né? E ela começou a perguntar o que foi que aconteceu, que Rubiana chegou lá dizendo que o pai dela tá querendo matar você, não sei o que. Minha mãe ali começou a explicar que ele tava querendo matar ela com estrovenga, né? Aí vai lá, por favor, vai conversar com ele. Aí se juntou minha avó com a irmã do meu pai, né? Minha tia, e vieram aqui na casa da minha mãe conversar com ela. Chegando lá na casa da minha mãe, meu pai estava deitado no sofá, ouvindo o som bem baixinho, e a porta de trás estava fechada. Elas entraram pela porta da frente mesmo, toda desconfiada, né, minha com medo, receosa, né? E minha avó ali começou a conversar com ele: meu filho, o que é que tá acontecendo? Que sua mulher tá ali morrendo de chorar, dizendo que você tá querendo matar ela e suas filhas. Meu filho, você perdeu a cabeça, nunca foi de fazer isso. Você sempre foi um menino bom, o que é que tá acontecendo? Ele: mãe, eu jamais, eu amo aquela mulher, jamais que eu ia fazer isso com ela. Aí ela: tem certeza, meu filho, porque sua mulher está morrendo de chorar. Eu tenho certeza, a pessoa não pode fazer uma cara feia, que ela fica logo chorando. Não, eu não tava fazendo nada disso, não. Porém, a minha tia, que foi junto com a minha avó lá conversar com ele, ela disse que viu a estrovenga do lado da porta de entrada. E ele estava olhando para a minha tia, assim, passando um rabo de olho, que nem quem diz assim: eu não gosto de você, o que você está fazendo aqui? Entendeu? E ali ela fechou as portas ali, guardou, né, a estrovenga, as coisas ali, que ele poderia fazer alguma coisa, e pediu para que ele fosse dormir. Ali ele foi dormir, minha mãe e eu e minha irmã dormimos na casa da minha avó, a mãe da minha mãe.
E assim passou-se a noite. Outro dia, minha mãe foi junto comigo e minha irmã para casa, toda desconfiada. Porém, ela disse que quando chegou lá, ele não estava. E aí ela ficou lá aguardando um pouquinho e alguns minutos depois ele vinha do roçado com uma enxada nas costas. Aí ela disse que parecia que nada tinha acontecido, sabe? Ele nem tocou no assunto. Enfim, aí passou-se, ela comentou com ele sobre o ocorrido e ele disse que não se lembrava. Não se lembrava de ter quebrado o copo na parede, de ter ameaçado ela. Ele nem se lembrava da mãe dele e da irmã dele que tinha estado lá a noite passada. Não lembrava de nada. E isso faz, eu acho, mais de 20 anos já que aconteceu. E ele não lembra. Se você perguntar a ele disso, ele não lembra de jeito nenhum. Então, por que eu acredito que foi algo que entrou dentro do meu pai? Porque meu pai sempre foi uma boa pessoa. Todo mundo aqui onde a gente mora conhece ele, sabe disso. Meu pai sempre foi uma boa pessoa. Ele sempre foi um bom marido, um bom pai. Ele bebia de vez em quando, mas nunca foi de arrumar confusão com ninguém. De verdade, nunca foi de arrumar problemas com ninguém. Por conta da dor de dente, ali acho que juntou com o álcool, porque para quem não sabe, né, o álcool ali é meio que um portal para entidades entrar, né? Então acho assim que é através do álcool que ele bebeu, né, ali abriu alguma coisa no corpo dele ali, e no banho a entidade entrou dentro dele e foi quando ele mudou o comportamento dele e ficou da maneira que ele ficou. Então, assim, gente, eu não sei que tipo de entidades, ou foi espírito maligno, enfim, gente, eu não sei. Eu só sei que alguma coisa ali entrou dentro do meu pai e ele queria ali ceifar a minha família. E graças a Deus que Deus deu um grande livramento ali e nada de ruim aconteceu. Só tem que agradecer a Deus mesmo. E por isso, né, que ele não lembra. Porque não era ele. Alguma coisa saiu após o efeito do álcool ter saído do corpo dele. Aquilo saiu dele e por isso ele não lembra de nada até hoje. É isso, comentem aí nos vídeos o que é que vocês acharam dessa história. Vocês acham que foi alguma coisa que entrou dentro do meu pai? Ou vocês acham que foi a bebida, efeito do álcool, a dor que fez ele surtar? Enfim, nem todo mundo acredita que foi uma entidade ou espírito, mas a gente acreditamos que foi isso, por isso que aconteceu tudo isso. Tá certo, gente? Então é isso, até um próximo vídeo. Um beijo pra vocês. Tchau!